Olá! Nesta oportunidade, eu gostaria de falar com você, você que ocupa uma posição na sociedade, assim, vamos supor, você é bem colocado na sociedade, um alto executivo, talvez aí de uma multinacional, ou você ocupa um grande posto nas Forças Armadas, você é um político, enfim, você está no auge. Mas você está também numa posição que não encontra solução. Você está rodeado de um problema que você não encontra mais solução. Você já está cansado de buscar esta solução. Você já recorreu a tudo, a todos. Pode ser no campo da medicina, no campo psicológico, enfim. No campo espiritual, você já tentou de tudo. Você já perdeu as forças, não acredita em mais nada. A tua posição não te traz mais prazer. Mas tem um ditado que diz que a esperança é a última que morre, né? E eu posso até concordar com isso e dizer para você que enquanto há vida, há esperança. Dentre muitas coisas que você já ouviu, que já te passaram, que você experimentou e não deu nada, e não aconteceu nada, não. Tente mais esta vez. Tente mais esta vez. Eu vou te mostrar um caminho, o caminho da solução. Se você acreditar, der ouvido e tentar mais uma vez, você vai conseguir. Que foi essa história que eu vou te contar, que é a história de Naamã, que era uma pessoa bem colocada na sociedade e que ela deu ouvido a uma garota que sabia da solução, conhecia a solução e passou o conhecimento que ela tinha para frente e deu o resultado. Mas veja só o que eu estou querendo te dizer. Na Bíblia Sagrada está escrito em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, conta a história de Naamã. Que ele era um oficial, ele ocupava um alto cargo, mas ele era leproso e na época não havia solução para isso. Na época era uma doença que hoje seria comparada a um câncer que não, vamos supor, não há mais solução. Nós sabemos que existe câncer aí que está, mas só estou dando só um exemplo. Né? Uma doença hoje que a pessoa não tenha mais, não tem a cura para ela. Ele estava com uma doença que na época era terrível. Vamos ao caso. Talvez você esteja pensando assim, mais uma historinha, mais algo que estão me passando, que eu já estou cansado. Tente mais uma vez. Só mais esta vez. Você vai ver que o teu caso não está perdido.
Tente só mais esta agora. Você pode ter corrido vários lugares aí no campo espiritual e não alcançou. Mas, se está perdido mesmo, entre aspas, por que não tentar mais uma vez? Então, vamos lá. O segundo Reis, na Bíblia Sagrada, segundo Reis, capítulo 5, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, então ele era um comandante. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Então podemos imaginar que ele não usufruía do cargo que ele tinha com prazer, com gozo, porque as vantagens que o cargo dele poderia dá-lo, ele não conseguia usufruir, porque ele carregava esta cruz, né? Ele carregava este peso de ser leproso e tudo mais. Então a vida para ele não estava tão nos conformes, né? Aí saíram, no versículo 2, continuando, saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Trouxeram uma menina, levaram uma menina de Israel para a Síria. Esta menina conhecia o Deus de Israel. Ela conhecia o Deus de Israel. Então, ela levou o conhecimento com ela. E ela foi habitar justamente na casa de Naamã. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse então a menina para a mulher de Naamã: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha, se Naamã, o meu senhor, estivesse em Samaria e estivesse diante do profeta que há lá, ela sabia que o Deus de Israel, o Deus do profeta, poderia curar o seu chefe, né, o seu senhor, se referindo a Naamã aqui, né? Aleluia! Ela diz, ele o restauraria da sua lepra, quer dizer, o profeta restauraria de sua lepra. Porque essa menina, ela foi levada de um lugar para o outro e ela levou com ela o conhecimento do Deus eterno. E neste momento eu estou fazendo o papel desta pessoa. Conhecimento do Deus de Israel foi, através desses tempos, foi disseminado. E esse conhecimento que eu tenho desse Deus de Israel que eu estou passando para você agora. Talvez você esteja aí já sem saber o que fazer, a ponto de cometer uma loucura. Eu quero profetizar sobre a tua vida agora, fazer tanto o papel da menina como o papel do profeta. Profetizar a vitória na tua vida. Eu não preciso mandar você em tal lugar atrás de um profeta. Eu já digo, vai direto na fonte. Pegue uma Bíblia que esteja próxima a você, comece a lê-la, lê os evangelhos. Lê os evangelhos, que você vai ver ali a solução para o teu problema. Ele está próximo de você, só esperando você abrir a boca e falar com ele.
Continuando aqui, ele fala, então o restauraria de sua lepra. E eu te digo, se você der ouvido ao que eu estou falando aqui agora, ele vai te restaurar da sua lepra, da sua doença, do teu problema, por pior que ele seja, por mais difícil que ele seja. Você vai sair vitorioso. Mas vamos aprender com essa passagem mais ainda. Então foi Naamã e disse ao seu senhor. Então Naamã foi, o leproso, foi e falou com o chefe dele, com o rei. Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Então ele foi pedir uma permissão ao rei para que ele fosse até a terra de Israel falar com o profeta. E o rei permitiu que ele fosse. No versículo 6 diz assim: levou também ao rei de Israel a carta que dizia, porque o rei dele mandou uma carta para o rei de Israel o apresentando. E eu estou mandando uma carta para você agora, falando para você se apresentar ao Deus de Israel que está próximo de você. E você não sabe não sabia ou não sabe até agora. Mas fique sabendo que ele já está ouvindo tudo isso que eu estou te falando e já está esperando você se comunicar com ele. Esta é a carta. E o rei permitiu que ele fosse ao profeta lá em Israel. E o profeta se chamava Eliseu. Quando a notícia chegou até Eliseu, no versículo 8 diz assim: ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Então Eliseu, o profeta, mandou dizer ao rei de Israel: deixa ele vir até a mim, que ele, Naamã, vai saber que há um profeta em Israel e que há um Deus em Israel. Superou a lealdade. Os corredores do templo foram tomados. E o povo de Deus está sendo enganado. E então Eliseu enviou um mensageiro Da casa de Deus, até Naamã. Jesus não hesita em enfrentar a hipocrisia. Ele derruba as E esse mensageiro levou a seguinte fora do templo, mensagem até Naamã, o leproso. Jesus declara que a casa de seu pai será chamada casa de oração. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Veja bem, Eliseu não foi atendê-lo, mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Quer dizer, o profeta não foi lá falar isso com ele, ele mandou um mensageiro. Então, aí diz aqui, Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por si de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele ficou indignado porque o profeta não foi até ele. E ele fala aqui que ele pensava que Eliseu fosse fazer tudo isso com ele. Ia ficar de pé diante dele, porque devido à sua posição, talvez o orgulho, achou que pela importância que ele tinha, o profeta ia lá e ia fazer tudo aquilo por ele. E ele se indignou e virou as costas para ir embora. Quer dizer, ele ia perder a bênção dele, a solução de seu problema. O que eu quero extrair daqui como experiência para você? Que às vezes, devido à nossa posição, a gente não quer fazer determinadas coisas que a gente acha que para nós aquilo não se encaixa bem, aquilo vai ser humilhante, ou enfim,
Eu quero te dizer, o que Deus te instruir, fazer, faça, que será bom para a tua alma. Não deixe que o orgulho tome conta de você. Você está numa posição que você precisa de Deus. Então, rasgue as suas vestes diante dele, quer dizer, num ato de submissão, né? Se humilhe diante dele, reconheça que ele é Deus. E aquilo que ele, se ele mandar você mergulhar no Rio Jordão, simbolicamente falando, mergulhe. Quantas vezes ele mandar, mergulhe. Isto é, faça o que ele quer que você faça. Você vai encontrar os detalhes, tudo que ele quer de você na Bíblia Sagrada. Se a Bíblia foi até hoje para você um livro que não queria dizer nada, que era um livro de pessoas analfabetas ou pessoas incultas, enfim, reveja isso aí. Mergulhe quantas vezes for necessário. Porque é este livro que talvez você tenha desprezado, é aqui que você vai encontrar a tua solução. Porque Deus te ama e Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas Ele quer que a pessoa reconheça que Ele é o Senhor e que a pessoa reconheça que precisa dele. Só isso. E aqui, devido à sua posição, ele achou aquilo humilhante. Deu as costas e foi embora. Mas, assim como você está me vendo, te aconselhando, né, que Deus te deu essa oportunidade, me colocou nesses instantes na tua vida para te aconselhar, ele também foi aconselhado. E ele deu ouvido. Num instante, ele foi nécio. Num outro, ele foi sábio. Porque ele deu ouvido. E aí ele ia perder, mas alcançou. Viu como é que a gente está entre a dose, entre o remédio e o veneno, o espaço que tem? Quase perdeu, mas em um momento depois ele alcançou. Então o momento faz muita diferença em nossa vida, as nossas atitudes, nosso modo de pensar. E agora você está passando por um momento que é necessário que você escolha se humilhar diante de Deus e reconhecê-lo como teu Deus. Não importa o que você foi, um presidente no passado, um governador, um chefe de multidões, não importa. No momento é entre você e Deus. Então aqui diz que ele se indignou e se foi dizendo: pensava eu que sairia a ter comigo, possuía de pé. Mas não foi assim a direção. O profeta enviou um mensageiro. O importante é que ele fizesse aquilo que estava sendo direcionado para a sua vida por Deus. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, quer dizer, colocaria a mão na minha doença e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Ele estava falando assim: pô, os rios lá da Síria são melhores do que os rios de Israel. Eu poderia mergulhar lá e ficar sã. Ele estava questionando as coisas de Deus. O homem de Deus não falou para ele mergulhar, que fosse lá e mergulhasse. E foi o que o servo dele raciocinou e falou isso com ele. É o que eu estou falando para você. Custa alguma coisa você me dar, já que as coisas já estão mesmo insuportáveis, você está a ponto de fazer besteira, ouça o que eu estou te dizendo. Não custa nada, mais um pouquinho, acredite um pouco mais.
Nisso que eu estou te falando. E ele estava questionando, fazendo comparações entre os rios da terra dele e entre os rios da terra de Deus. Olha, comece a ver as coisas com os olhos espirituais, não com os olhos carnais. Olhe para a cidade espiritual. Saia da cidade material, entre na cidade espiritual. Banhe-se no rio da cidade do Deus vivo. E ele, então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: olha, tá vendo? Quando a gente tem um ombro amigo que nos aconselha, é o que eu estou fazendo contigo, estou te aconselhando. Meu pai, falando com Naamã, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Pô, se fosse uma coisa muito mais difícil que isso, você não iria fazer? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo, é só você chegar lá e mergulhar 7 vezes. Deixe o orgulho de lado, né, a indignação de lado, mergulhe, não custa nada. Eu estou te falando, mergulhe no rio da vida, da água da vida, que é em crer em nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, ler a Bíblia, buscar a solução em Deus. Mergulhe. Se é difícil para você até agora, lute contra isso e mergulhe. Eu vou te dizer para você, talvez seja a última solução que você está, a última vez que você está ouvindo, mas é a única solução. Não existe outra. Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Aí ele ouviu, nesse momento, ele já foi sábio, ele ouviu o conselho. E ele foi e mergulhou 7 vezes no Jordão. Tá? Que você possa mergulhar mais que 7 vezes. Que você possa abraçar esta chance que Deus está te dando. Que você possa abraçar este Evangelho. Que o que você pensou que era fim será o motivo do começo. Agora que você vai saber o que é vida, vida com abundância. Não é só a questão material, mas o espiritual. Agora que o que parecia ser fim, vai ser o combustível, o início para a verdadeira vida. Que Deus tem poder para transformar o fim em começo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Então Deus vai fazer tudo novo na tua vida. Vai te perdoar dos teus pecados. Você será limpo, espiritualmente falando. Você será limpo, será restaurado, tanto materialmente quanto espiritualmente. É só você dar ouvido a este conselho que eu estou te dando agora. Eu não estou te falando de solução material, estou te falando da solução que vem do alto, do Deus vivo que está do teu lado, esperando uma atitude tua em acreditar. Deixe o orgulho de lado, a indignação de lado. Tudo parecer que você tinha quanto à Bíblia, quanto ao Evangelho, deixe de lado agora. Eu te digo, é a única solução para o teu problema, para o teu dilema. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço, aceita um presente do teu servo. Olha, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. É isso que eu quero te dizer. Você vai reconhecer, se você ouvir, você vai reconhecer. E você vai saber
que o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão, que se manifestou em Israel primeiro e que permitiu que esse evangelho se espalhasse até nós. Hoje eu reconheço que o Deus de Israel é o meu Deus. Você também vai passar a reconhecer que o Deus de Israel é o teu Deus e que não há Deus em outro local a não ser no evangelho. Você deve ter experimentado vários locais, em vários lugares, e não encontrou Deus, não encontrou a resposta. Pois eu te digo, o Deus que é reconhecido em Israel, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que todos aqueles, não só judeus, mas gentios como nós, que o reconhecem, também sejam chamados filhos de Deus e possam usufruir das bênçãos que foi derramada sobre Abraão, Isaac e Jacó. Nós podemos também provar dessas bênçãos em Cristo Jesus. Mas existe um manual, que é esta palavra de Deus aqui, que eu e você e todos aqueles que creem têm que seguir. É o nosso mergulho, é rasgar nossas vestes e mergulhar neste rio, para que possamos ser limpos. É o que você tem que fazer. Que toda a tua cultura agora não venha influenciar a tua decisão, mas que você se ponha humilde agora na presença de Deus, aí onde você está, de joelho, e reconheça que Ele é Deus. E que tudo que você é, tudo que você sabe, até agora, não resolveu o teu problema. E peça que Ele tenha misericórdia de ti, e que ponha as mãos santas dele sobre ti, e que te dê a paz, e que te dê a vida, que te dê a solução, para que você possa renascer. E se você encontrou a solução, se você deu ouvido a esta palavra, que você possa colocar lá no rodapé do vídeo, para que eu possa glorificar o Deus de Israel juntamente contigo. Mas olha, não deixe o orgulho te vencer. Não deixe toda a tua cultura, toda a posição te vencer. Mas deixe que o Evangelho cresça dentro de você. Que Deus te abençoe. Que você possa alcançar a vitória e possa renascer. Amém?